Olá a todos! Estamos agora na aula 6 das eletivas, chegando já ao final da relação entre eletivas e projeto de vida. Vamos estudar agora sobre o intelecto, sobre a autoestima e outras questões para a gente poder ter uma ajuda muito boa nessa caminhada. Então vamos lá, bora lá. Depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Aula 6, eletivas. Vamos seguir. Em relação entre eletivas e projeto de vida, a gente vai finalizar este bloco hoje. Intelecto, atenção plena, resiliência e autoestima são os temas da aula de hoje. O que é o intelecto? O intelecto é a capacidade de aprender, todos nós temos. Howard Gardner, o psicólogo americano que estudou as inteligências múltiplas, disse que existe uma teoria, dentre das mais aceitas, né, que identificou 8 tipos de inteligência. Ele foi o grande criador das inteligências múltiplas, que é aceita e conhecida no mundo todo. Todos nós temos as 8, porém, ela varia entre cada um e a sua intensidade, ela também é variada devido a alguns fatores, entre eles a genética, as formas de utilizar a nossa capacidade intelectual e o meio. O meio externo também influencia. Inteligências múltiplas. Olha só, este é o Gardner. Então vamos lá as 8. A primeira é a linguística ou compreensão verbal. É a capacidade de comunicação. Professores, publicitários têm desenvolvida. A segunda é a lógica, matemática ou numérica. Engenheiros, pessoas ligadas ao cálculo, contabilidade, economistas têm bastante desenvolvida. A terceira é a corporal ou sinestésica. Tudo aquilo que o profissional, a pessoa desenvolve como habilidades corporais, por exemplo, um atleta. Quarta inteligência, visual ou espacial. Tá aí, dá uma correção aí. É a percepção visual de detalhes. O que a pessoa tem facilidade em perceber os detalhes, ela memoriza. Por exemplo, um arquiteto. A musical, os músicos têm bastante desenvolvida. A sexta, a intrapessoal, é a capacidade de perceber, de se perceber, o seu autoconhecimento. A interpessoal é o relacionamento com os outros. A pictográfica ou do desenho é a capacidade de desenvolver os traçados, de desenhar. Outras formas de entender o intelecto. Para se desenvolver um projeto de vida, além de ter essas 8 capacidades, 8 formas, inteligências, as pessoas elas podem lidar com os problemas de outras formas, que são essas que estão aí. A primeira, o senso comum. Então, são pensamentos mais genéricos. A outra forma é através da análise crítica. O racionalismo. Veja, esses pontos são de uma outra forma, de uma outra visão. Então, Gardner pensou como inteligências, né? Então, as pessoas têm mais desenvolvido. E dessa forma, é um outro ponto de vista, como a gente pode analisar uma situação em que é um problema e eu preciso resolver. Então, voltando aí, eu comecei com o senso comum, de uma forma mais genérica. Depois eu tenho uma análise crítica, um racionalismo. Depois, um pensamento científico, eu posso desenvolver observações, uma experimentação. Depois, um pensamento criativo, ideias novas e soluções alternativas. Depois, um pensamento sistêmico, então ele é direcionado a interrelacionar fatos e coisas. Eu vou, então, nesse bloco, fechar com uma frase de Albert Einstein, grande cientista. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É justamente isso, essa plasticidade que nós temos
na nossa mente, no nosso cérebro. O que é a atenção plena? Na Universidade de Harvard foi desenvolvida uma pesquisa em que 47% do tempo da nossa vida nós ficamos distraídos. Nossa, é quase 50% da nossa vida. Então, com base nisso, John Kabat-Zinn fundou em 1979 o Centro de Atenção Plena da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde lá ele desenvolveu um conceito de mindfulness, ou atenção plena, ou seja, é prestar atenção no momento presente, de propósito e sem julgamento. Estar concentrado no aqui e agora permite que a gente combata o estresse, reduza os sintomas de ansiedade e depressão, atenua dores crônicas, ajuda a interagir melhor com os outros, a controlar as emoções e aumenta a produtividade. Daniel Goleman, professor da Harvard, explica que a atenção é como um músculo mental, deve ser exercitado. Lembram-se de Daniel Goleman? Nós estudamos na aula passada sobre inteligência emocional. Ele diz ainda, né, que a neuroplasticidade é um mecanismo que explica o aumento da capacidade de prestar a atenção. O cérebro. A região de autoobservação, a prática de mindfulness, então sentar, respirar, caminhar descalço, comer devagar e fazer a meditação, a yoga. Isso é a prática do mindfulness. Inspirando, eu acalmo o meu corpo. Respirando, eu sorrio. Morando no momento presente. Sei que este é um momento maravilhoso. Thich Nhat Hanh é o pensamento dele. E é isso que nós devemos sempre desenvolver na nossa vida. Um momento para meditação, para a prática da meditação. E para desenvolver, assim que possível, e pensando em resultados também, da atenção. E a resiliência? A palavra resiliência ela vem do latim e significa a capacidade de um material de retornar à forma original após sofrer uma deformação física. Esse sentido de elasticidade é ligado à física, mas no sentido figurado. A capacidade de alguém lidar com situações adversas, adaptando-se e resistindo. Ou seja, eu estou sob pressão, eu não sou objeto, sou uma pessoa. Como é que eu vou lidar com essa pressão que me oprime? Eu posso reagir de uma maneira explosiva ou eu posso manter a calma e depois agir. Não agir no impulso. Isso é resiliência. Não reagir a um ato violento usando a violência, mas conseguindo controlar o seu estado, o seu nervoso nesse momento. Isso é resiliência. Para realizar nosso projeto de vida, podemos nos deparar com dificuldades. E aí, o que fazer? Temos algumas estratégias. A primeira delas é a confiança, acreditar em você, confiar que você consegue resolver esse problema. Segundo é a persistência. Em terceiro é o otimismo, é a flexibilidade e a criatividade. A resiliência não acaba com o estresse ou dificuldades da vida. Ao invés disso, ela nos dá às pessoas a força para enfrentar os problemas, superar as adversidades e seguir em frente em suas vidas. Então, quando eu falei da questão da persistência, é a gente seguir adiante, não desistir. Ser otimista, pensar positivo, flexibilidade. Quando você vê que aquilo não dá, é preciso mudar de estratégia. E ter criatividade, soluções alternativas diferentes daquilo que a gente está acostumado. Aí um pensamento de Bob Marley. Vida é para quem topa qualquer parada, não para quem para em qualquer topada.
Autoestima. Conceito. A autoestima, ela permite viver melhor, gostar do jeito como agimos, valorizar nossas qualidades, aceitar nossos limites e nos recompormos dos escorregões que levamos pela vida fora. E como vamos desenvolver a autoestima? Primeiro, conhecendo-me, sempre o autoconhecimento, percebendo meus pensamentos e sentimentos, aceitando a mim. É uma autoafirmação? Ela é importante, e que a gente seja aceito e pertencente a um grupo. Livrando-me da culpa, vivendo com responsabilidade, sendo autêntico e apoiando a autoestima dos outros. Autoestima é a avaliação que a pessoa faz de si mesma e expressa uma atitude de aprovação ou de repulsa, e até que ponto ela se considera capaz, significativa, bem-sucedida e valiosa para si e para o meio em que vive. Por exemplo, o gato Garfield era um personagem famoso pela sua autoestima elevada. Veja, tem um quadrinho dele. Ele está olhando para o espelho e diz, está pensando: não estou ficando velho, estou ficando melhor. A cada dia e em cada sentido. E eu vou criar asas e eu vou voar também. Vamos encerrar então esse bloco com um pensamento de Fernando Pessoa, um grande poeta. Sonhe com as estrelas, apenas sonhe. Elas só podem brilhar no céu. Não tente deter o vento. Ele precisa correr por toda parte. Ele tem pressa de chegar. Sabe-se lá onde? As lágrimas? Não as seque. Elas precisam correr na minha, na sua, em todas as faces. O sorriso? Esse você deve segurar. Não o deixe ir embora. Agarre-o. Bonito, né? E a minha parte? Onde que fica a minha parte? No projeto de vida, claro. Refletir sobre o mundo atual e seu papel nele. Minha parte também é entender melhor a sua personalidade. Refletir sobre os seus sonhos, aluno, aluna, seus sonhos atuais e objetivos futuros. Estabelecer metas específicas e necessárias para atingir seus objetivos. Planejar e organizar meios e estratégias. Focar a energia na elaboração do seu projeto de vida. Confiar, acreditar que você é capaz. Ser resiliente e persistir. Ser flexível e perceber a existência de diferentes possibilidades. Entender que ética, capacidade de argumentação e protagonismo são fundamentais para o seu êxito. Essa é a mensagem que fica como o fechamento desse bloco do projeto de vida e que vai nos ajudar na culminância das eletivas. Muito obrigada por assistir essa aula. Eu sou Angélica Tobal. Se inscreva, curta, ative as notificações para receber o conteúdo das próximas aulas. Aguarde a atividade, aí a gente conversa. Até a próxima!